Nossa, não vi vocês por aí. Já que estão aqui eu não consigo tirar o assunto de cobras na minha cabeça. Vamos falar do Tsushinoko que tem tudo a ver com cobra e essas paradas aí. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like para apoiar o meu trabalho, compartilhar para mais pessoas no canal e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis. Deixe nos comentários o que você acha dessa criatura e se gostaria que continuássemos explorando mistérios como esse. Então, não percam nem um segundo. O Tsushinoko, cujo nome significa criança da terra ou filho do martelo em japonês, é uma criatura criptida que se assemelha a uma serpente, encontrada nas regiões montanhosas do oeste do Japão. Essas misteriosas criaturas são frequentemente avistadas se movendo nas profundezas de cavernas aquáticas em Shikoku e Onsu. Sinais de que um Tsushinoko pode estar presente na área incluem a audição de um som semelhante ao de um rato vindo de um rio, ou, em alguns casos, uma voz aparentemente humana imitando conversas vindas das profundezas de uma caverna úmida. Eles são relatados como tendo entre 30 e 80 centímetros de comprimento. Embora o nome Tsushinoko seja usado no oeste do Japão, ele é conhecido como Bashebi no nordeste do Japão, possuindo mais de 50 nomes em todo o país. Aparência. Embora haja algumas variações nas descrições feitas em diferentes avistamentos, o Tsushinoko é geralmente descrito como uma serpente larga, com uma região central mais larga do que a cabeça e cauda. Grandes escamas em formato de placas percorrem o corpo da criatura. Segundo relatos, o Tsushinoko possui presas e veneno semelhante ao de serpentes comuns. Além disso, algumas contas descrevem o Tsushinoko como capaz de dar saltos de até 1 metro de distância, seguidos imediatamente por um segundo salto enquanto ainda está no ar. Há relatos também de que ele pode engolir a própria cauda e rolar como uma roda, de maneira semelhante à serpente de Aro. De acordo com a lenda, alguns Tsushinoko são capazes de falar e são notoriamente mentirosos. Diz-se que eles também têm um gosto por álcool. O Tsushinoko é mencionado no Kojuki, o livro mais antigo sobre a história do Japão. Avistamentos. O Tsushinoko é um criptídeo popular e amplamente conhecido no Japão, com muitos residentes acreditando em sua existência ou afirmando tê-lo avistado. Em 3 de maio, é realizada anualmente a Festival do Tsushinoko em Higashirakawa, na prefeitura de Gifu, onde as raízes da lenda podem ser rastreadas. Neste festival, os participantes saem em busca do Tsushinoko, com uma recompensa de 1.280.000 ienes, aproximadamente os $11.449, para quem o encontrar. O governo de Ozii, na prefeitura de Okayama, uma vez ofereceu uma recompensa de 20 milhões de ienes, aproximadamente os $200.000, pela captura bem-sucedida de um Tsushinoko. Em junho de 1994, um homem chamado Kazuaki Noda e sua esposa relataram ter encontrado uma enorme serpente com um corpo largo, semelhante a uma garrafa de cerveja, e uma cabeça descrita como a de uma tartaruga. Em 8 de maio de 2000, um fazendeiro chamado Suji Tanaka relatou ter se deparado com 2 serpentes de cores metálicas com caudas como ratos. No mesmo ano, em junho, uma mulher chamada Mitsuko Arima relatou ter visto um Tsushinoko nadando em um rio. Ela descreveu sua experiência da seguinte forma: "Fiquei surpresa. Apenas apontei para ele e perguntei: quem é você? Quem é você?" Ele não me respondeu, apenas ficou olhando. Tinha um rosto redondo e não tirava os olhos de mim. Posso ver os olhos até hoje. Eles eram grandes e redondos e pareciam estar flutuando na água. Tenho mais de 80 anos, mas nunca tinha visto nada assim em toda a minha vida. Um caso notável envolve um fazendeiro alegadamente avistando o Tsushinoko enquanto cortava grama. Ele o descreveu como tendo um rosto semelhante ao de Doraemon, um popular personagem de desenho animado japonês. Ele relatou tê-lo ferido com sua roçadeira antes que a criatura conseguisse escapar. Alguns dias depois, uma mulher idosa encontrou seu corpo morto à beira de um riacho e o enterrou, sem perceber sua importância. Quando a notícia eventualmente se espalhou, o governo local enviou uma equipe para desenterrá-lo e enviá-lo para a universidade local para exame. O professor que examinou a criatura disse que poderia ser um Tsushinoko, mas cientificamente falando, era um tipo de cobra. Muitos outros corpos e peles descamadas apareceram, mas acredita-se que sejam em sua maioria de espécies de serpentes conhecidas. O repentino aumento nos avistamentos foi causado pelo boom do Tsushinoko, que foi resultado de livros publicados sobre a busca por essa criatura peculiar. O mais famoso é Runaway Tsushinoko, que narra as experiências do autor e sua equipe na investigação de avistamentos e incidentes relacionados ao Tsushinoko. Devido a isso, as pessoas mais velhas começaram a falar sobre a serpente. Mesmo que alguém tenha avistado um Tsushinoko,
Era considerado tabu admitir isso, pois as pessoas acreditavam que seriam amaldiçoadas. Explicações. A maioria dos avistamentos de Tsushinoku é considerada como identificações equivocadas de espécies conhecidas de serpentes. Também é possível que os avistamentos se refiram a serpentes recentemente alimentadas, o que faria com que suas barrigas parecessem mais volumosas. Além disso, é possível que os avistamentos equivocados sejam de lagartos de língua azul, que são mantidos como animais de estimação por algumas pessoas no Japão. É possível que esses lagartos tenham escapado de suas casas e tenham sido avistados por outras pessoas. Caso contrário, o Tsushinoku pode ser uma nova espécie de serpente ainda não identificada. No entanto, a teoria de que os avistamentos equivocados são de lagartos de língua azul não pode explicar a maioria dos avistamentos até que esses lagartos se tornaram comuns no comércio de animais de estimação. Eles foram trazidos pela primeira vez ao Japão em 1970, mas ainda eram muito raros. As identificações equivocadas de serpentes também não podem explicar a forma corporal das fotos credíveis do Tsushinoku. Na mídia popular, o Tsushinoku é uma figura popular na cultura pop japonesa e aparece em várias mídias, incluindo série Metal Gear Solid. O Tsushinoku é comestível em alguns jogos da série e pode ser mantido como animal de estimação. Série Castlevania aparece como inimigo, juntamente com outros criptídeos populares. Yukai Watch, conhecido como Noko na dublagem em inglês, é um yokai. Space Dandy aparece em um episódio em que o personagem QT se dedica à pesca de Tsushinoku. Livro Afterman aparece como uma criatura chamada Fatsnaki, que se assemelha a um Tsushinoku. Monster Hunter World, uma atualização do jogo, adicionou um Tsushinoku capturável que pode ser mantido como animal de estimação no quarto do jogador. Kemono Friends, o Tsushinoku aparece em um episódio com uma aparência mais humana e se torna um personagem. Pokémon Dunsparce e sua evolução do Dunsparce são baseados no Tsushinoku, com o nome japonês de Dunsparce, Nokokishi, sendo um anagrama de Tsushinoku. Yu-Gi-Oh! No jogo de cartas colecionáveis Yu-Gi-Oh!, Tsushinoku aparece como um dos monstros da série Danger. Como Danger, Tsushinoku te desastrous Leaf Wolf Saikika. Em um episódio da segunda temporada do anime, a família Taniguchi encontra um Tsushinoku morto, tornando-se os campeões do lixo durante um dos esquetes do episódio. O Tsushinoku continua a cativar a imaginação das pessoas e a inspirar diversas formas de entretenimento em todo o Japão e além. Sua lenda persiste, misturando-se com a realidade e a imaginação. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.